um pouco sobre a questão, né, pessoal? Então, nós vamos começar aí. Uma boa noite para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Eu vou dar continuidade, eu vou falar um pouco sobre a relação de poder, sobre a subjetividade e a indisciplina. Aí eu postei artigos, postei os slides e também postei um vídeo. Eu tentei postar os vídeos do Joey Garcia, né? O Joey Garcia é um pesquisador aqui de Curitiba. Ele trabalha no mestrado e no doutorado da Tuiuti, né? Ele tem doutorado, se eu não me engano, na USP, e ele pesquisa sobre a questão da interdisciplinariedade, a questão da cidadania, da indisciplina. Agora ele está mais focado na questão da indisciplina. O que realmente é indisciplina, o que é incompetência da própria sociedade, da própria família, da própria escola, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês vão falando aí, tá bom? Vamos lá. Menino, hoje eu fui almoçar 3 da tarde. Meu Deus, que dia, que confusão hoje. Muita confusão. Psicologia. Então, daí eu coloquei lá 2 textos, tá? 2 artigos. Os 2 são do Joey Garcia, né? Mas, claro que tem outros pesquisadores, né? Eu coloquei um vídeo, se eu não me engano, eu acho que é do Vasconcelos. Não lembro agora. Então, aqui ele vai falar da indisciplina, da incivilidade, cidadania, né? Na escola aqui, do Joey Garcia, tá? Esse texto, quem puder ler, né, para compreender, mas ele também, quem prefere vídeos, tem vários vídeos dele no YouTube, mas eu tentei anexar lá no AVA, não deu certo, tá? Aqui a indisciplina na escola, as questões da mudança de paradigma. Aí você escuta falar muito assim, as crianças não são a mesma. O Mário Cortella tem um vídeo que ele coloca essa questão, que os professores falam assim, as crianças não são as mesmas. Mas e daí? A escola mudou? A escola se transformou? Na aula passada, vocês viram lá a proposta da escola carambola, tá? E tem tantos outros, né? A escola da Ponte, aqui em Curitiba tem a escola Sion, tem a escola Interação, tem várias escolas aí com propostas diferenciadas, tá? Diferenciadas. Não sei se vocês estão acompanhando, mas saiu o documento agora, né, as diretrizes da educação especial inclusiva de 2020. Eu não li o documento ainda na íntegra, tá? Mas uma das questões que o governo não radicalizou, ele trouxe a questão do bom senso. Se a família quiser que o seu filho permaneça numa escola especializada, ele propôs a reabertura das escolas especializadas. Tem muita gente que tem uma visão radical da inclusão, vê isso como um retrocesso. Eu não vejo isso como um retrocesso, tá? Porque tem estudantes que estão no ensino comum, que a escola não consegue dar um atendimento que a escola especializada dá. Então, eu não vejo isso como um retrocesso, né? Não adianta, né? Tem escola que fica socando, né? Fica lá, fazendo assim, com o aluno, o estudante de autismo, obrigando ele a ficar sentado dentro de uma sala, que ele não vai ficar. Tá? Isso para mim, se chama maus tratos. Maus tratos. É não respeitar. Então, a inclusão, eu já fui bem radical.
Eu já fui totalmente contra a escola especializada, mesmo eu atuando dentro da escola especializada, que eu atuo desde 85. Hoje não, né? Eu acho que hoje eu encontrei um ponto de equilíbrio, questão do bom senso. O estudante tem que ficar onde ele está feliz. E ele está sendo assistido, cuidado, educado e ensinado. Porque ele precisa, né, dependendo da funcionalidade dele, das dependências que ele tem. Tá? Ok? Bom, vamos lá. Temos que pensar, né? Então, antes de criticar, vamos ler o documento na íntegra. Depois eu passo para vocês no WhatsApp da representante. Eu até esqueci de passar, mas eu vou passar para vocês, é importante. Né? Apesar de eu não dar aula de inclusão para vocês, né? Mas é importante vocês ficarem antenados aí. Aqui do Joy Garcia, a indisciplina, a incivilidade e a cidadania na escola. Tá? Mas aí tem muitas pesquisas, tem muitas visões diferentes. Ok? Então, são esses 2 artigos. E agora eu vou explicar lá o slide. Deixa eu abrir aqui. Qualquer coisa, vocês vão me chamando aí, tá bom? Então, nós vamos falar um pouco dessa relação de poder, né? A subjetividade na escola. O que é poder? Como eu já falei em alguns momentos, a escola, ela pode ser um espaço de libertação ou ela pode ser um espaço de manipulação, tá? De manipulação aí. Então, o que é poder? Poder não é uma substância, ela não é uma coisa, ela é um exercício, é um ato, realizado através do quê? Através da história, do que aquela pessoa tem, do que aquela pessoa tem de conteúdo dentro dela, tá? Do que ela tem dentro dela aí. Bom, o que é poder? Poder é fazer valer a sua vontade. Aí nós vamos ter 2 elementos muito, muito importantes. Que nós estudamos lá na psicologia de grupo, né, na psicologia institucional, na psicologia comunitária, na dinâmica de grupo, nós, dentro do psicodrama, nós trabalhamos muito essa questão da relação grupal. Então, o que é essa coerção? É obrigar a outros pela força, pela imposição, a influência, né? Como se fosse o que? A vontade própria, por persuasão. Aí é que está. Por isso que muitas vezes, quando você vai adentrar dentro de uma instituição, para trabalhar, você tem que saber aonde você está pisando. Né? Você precisa saber a questão cultural, as regras, como que ela funciona, qual é a relação de poder que tem. Nem sempre o que é visível existe o quê? Muita subjetividade. Existe muita subjetividade aqui. O que é o poder? É um recurso, tá? E, infelizmente, o planeta, quanto mais
dinheiro tem, mais as pessoas mandam. Nós vivemos num mundo capitalista. 10% da população mundial, não sei se chega a 10 ou a 11 por aí, é que manda no barco, que manipula o mercado, que manipula a venda de um medicamento, de um carro. Tudo é um jogo de quê? De interesse. É lógico, se você trabalha numa escola pública, também tem jogo de interesse. A verba vem, tem as verbas que são fixas, mas às vezes uma reforma, uma pintura, né, um investimento na equipe. Outro dia um colega meu ligou e disse, o que eu faço? Numa instituição pública aí. O professor está assediando a aluna, já foi aberto o processo, eu não posso mandar o cara embora? Eu falei, de lei, meu filho, né? Infelizmente. Às vezes o que acontece? A direção abre, né? Abre o processo, tá? Abre o processo todo e ele acaba ficando. Eu lembro que eu acompanhei o caso de pedofilia numa escola muito grave do professor. Ele está preso até hoje, mas foi muito desgastante. Bom, os recursos do poder, nós temos aqui os recursos econômicos. Não vamos nos iludir, não vamos nos iludir. Muita coisa, né? A pessoa pode ser solidária, ela pode ser boazinha, ela pode ser não sei o quê, mas, né? Outro dia uma colega olhou para mim e disse, meu Deus, Edi, as pessoas são dinheiristas. Eu falei, minha filha, não é questão de você ser dinheirista, não é que você vai sem dinheiro. Você vai no mercado sem dinheiro? Você não precisa fazer do dinheiro, né, uma questão de manipulação. Você vai manipular as pessoas para você ter poder e dinheiro. Aí já é o quê? Um desvio de caráter. A questão simbólica. Então, a imagem pessoal, o cargo, então tem gente que, eu sou diretora da escola, eu sou coordenadora, eu sou pedagoga, daí eu posso pisar, e eu sou psicóloga da escola, eu posso pisar na pessoa e fazer o que eu quero. O que é isso? O que é isso, gente? Olha, eu já trabalhei com diretoras que eu não quero encontrar nunca mais na minha vida, que, além de tudo, roubava da escola. E continua roubando. Tá? Mas eu também já trabalhei com diretoras, com pedagogas, com gestoras maravilhosas, tá? Maravilhosas, pessoas decentes, de mediar. Você adentrar naquela escola, você se sentir bem, você se sentir pertencente. Porque quando é que você se desmotiva? Quando você não se sente pertencente. Eu estou namorando, mas eu não me sinto namorada. Você se desmotiva naquela relação. A mesma coisa na família, no trabalho, nos seus arredores. Então, as pessoas, elas precisam o quê? Sentir-se felizes, pertencentes. Pode ter lá as confusão na escola, que sempre tem. Tá? Sempre tem. Porque uma mãe disse, porque a professora falou, porque a diretora disse, porque daí o núcleo falou, porque daí a secretária da educação falou, daí o presidente falou, Estavam
Antes de sair esse documento, que esse é o documento aí da educação especial inclusiva, eu recebi vários documentos, várias ligações, que o atual governo ia acabar com a inclusão, com a educação especial. Gente, isso está na Constituição. A Constituição é a base da nossa sociedade, né? Querem mudar aí, não sei o que querem, então nós temos que ficar atento, né? Temos que ficar atento, temos que participar disso. Não existe acabar. Né? Ai, vão fechar as escolas. Gente, né? Umas coisas que não procede. Tá? Os subjetivos, qualidades pessoais, competência, carisma. Então, tem gente que é muito rápida. Olha, não querendo tocar nesse assunto, que eu vou falar bem rápido, mas assista um pouco a propaganda política, para vocês verem o papel de palhaço e de ridículo que tem gente fazendo. Estão vendendo a alma. Dá vontade de rir. Tá? Então, agora é uma boa época para vocês estudarem certos biotipos. Pessoal, coercitivos, o poder militar, o poder da política, a censura, não precisa ser militar, tá? É igual essa questão aí da escola civil-militar. Tá? Existe um documento, está bem escrito. O representante que estiver na escola, ele só vai poder interferir na disciplina, tá? Na disciplina. Eu vou falar aí agora da indisciplina. E mesmo assim, pessoal, tá? Nós temos aqui o conselho da escola, o conselho municipal, o conselho estadual. A escola, ela tem autonomia, tá? Para discutir, para rever em algum conselho. Então, não é bem assim. Né? Eu vou colocar um representante civil, militar dentro de uma escola e os problemas vão acabar e ele vai poder chegar lá e dizer e ditar as regras. Tá? Então, não tem, né? É igual essa conquista que a saúde mental teve. Hoje já tem lá os conselhos da saúde mental. Quantos anos batalhando? Então, não é bem assim. Até para mudar uma cor, uma fachada de uma escola, não é assim. Né? Vou pintar de cor-de-rosa, ou de vermelho, ou de azul, sei lá o quê. Então, tem tudo. É igual, eu quero mudar as cores da bandeira do Brasil. Não, gente. Né? Então, nós temos que cuidar. Que tipo de poder é esse? É um general, né? Qualquer coisa já censura. Bem, o que a psicanálise trouxe. Qual foi a contribuição da psicanálise dentro da educação? Freud deixou bem claro que a escola, ela castra. Ela tem o poder de castrar. Né? E Foucault traz essa questão, né, da censura. Você vai lá, né, tira o indivíduo do seio da família, onde ele mora, e coloca ele no espaço, e você quer moldar ele do jeito que ele tem que ser. Naquele modelo, naquela caixinha.
Tem um filme que é bem água com açúcar, assim, eu gosto de filme água com açúcar, porque quando eu vou assistir filme eu não quero pensar muito, eu quero distrair minha cabeça, que é a Mona Lisa. Depois, ao final aqui do slide, eu até trouxe outros filmes. E agora um aluno aqui me passou um outro filme também, que depois eu vou ver aqui. Tá? Então, eu preciso de quê? De estratégias de poder. Mas que direito eu tenho de manipular? A escola ela deve ser um espaço democrático, de democracia, tá? De democracia. O poder que emana a posição. E assim, né? A pessoa pode estar no poder, mas ela não tem poder. Eu lembro que eu trabalhei numa escola muitos anos atrás, que quem mandava lá era a inspetora. Não era nem a diretora. Aquela inspetora, gente, ela tinha um poder. Ela ia lá e contava a versão dela para a diretora e a diretora acatava tudo que ela falava. Não caísse na graça daquela inspetora, você estava morta. Morta, que ela ficava só assim, ó, te perseguindo. Então nós temos também que entender essa relação de poder. Quem é que tem poder? É igual dentro da família. Quem tem poder? É a criança? É o pai, a mãe? Ou, né, hoje nós temos outros modelos de casais, né? Outros modelos aqui de família. Tá? Algumas distinções úteis, o poder da coerção. Tá? Então, o processo de conduta de um ator B que altera severas sanções aplicadas contra a vontade do B. Aqui uma coisa muito importante para nós é trabalhar aqui com a mediação de conflitos. Nós temos que ter uma postura de mediadores. O poder de influência é a disposição que altera as preferências, os desejos, as expectativas, as intenções. E aqui, nós vamos adentrar aonde? Na personalidade de cada um. Então, você pode trabalhar numa escola lá que tem educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, aí o ensino médio, a proposta aí, a BNCC do ensino médio está saindo. E já tem gente detonando. O ensino médio, do jeito que ele está, não dá, então tem que mudar. Então, se você está detonando uma proposta que foi construída pela sociedade e não foi imposta, né? Como a escola civil militar, ela também não é imposta. Nada pode ser imposto. Claro que nós sabemos que sempre tem jogo de interesse por trás. Tá? E a incompetência da educação, da escola, não é de uma pessoa que está no poder. É da comunidade. É de quem? Nós, profissionais da educação. Os representantes. Aqui, a influência, né? Então, como que ele influencia a distribuição de recursos políticos, tá? O uso de recursos, a amplitude desses recursos políticos, infelizmente, lamentavelmente, a educação, a nível internacional, isso dito pela Unesco, a Unesco faz o controle, ela faz uma pesquisa, né?
que é outro cabide de emprego, né? O prédio da Unesco, em Paris, é uma imensidão. Você entra lá, anda para lá e para cá, em cada salinha tem 10, não sei fazendo o quê. É o primeiro, a educação no mundo. É onde tem mais corrupção, mais desvio. Tá? Mais desvio. Quem puder, leia. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome do livro, aqui da América. Eu acho que é As Veias da América Latina, alguma coisa assim. Tá? Muito interessante, que dá para você entender. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. O porquê que nós aqui, estamos vivendo o que estamos vivendo, esse retrato triste. Triste, deixa eu ver, As Veias. Vamos ver aqui, eu já vou achar. As Veias. Acho que é esse. É Veias, As Veias Abertas da América. Será que é esse? Só um pouquinho, tá? Esse livro é muito bom. É do Galeno aqui, ó. Ele morreu, acho que faz uns 2 anos. O Galeno. É bem esse. Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui, ó. Quem puder ler esse livro, eu já li umas 2 vezes, tá? Aqui, ó. As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Ele morreu, acho que não faz uns 2 anos que ele morreu, tá? Então, para você entender, e ele já previa essa situação que nós estamos vivendo na América Latina, né? Os nossos países vizinhos estão numa situação complicada, né? O nosso também está se complicando aí. Opa! Será que eu caí? Não. Não. Bom, pessoal, essa relação de poder que vocês têm que entender, né? Dentro do psicodrama, nós trabalhamos muito dentro da instituição. Eu vou estar trabalhando algumas técnicas com vocês, né? Eu preciso também sair um pouco dessa reflexão e trazer para vocês subsídios técnicos. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer? Então, nós trabalhamos muito com a questão do sociograma, para entender a constituição do grupo, tá? A docilização do corpo no espaço e no tempo, né? Então, aqui nós temos o Foucault, né? Eu acho... Gente, o Foucault, ele é muito contemporâneo, né? Eu tive uma aluna até agora, na pedagogia, não, numa pós, que eu dei aula, que ela se arriscou a fazer o artigo dela baseado no Foucault, no poder, né, da escola baseado nos escritos e nas pesquisas de Foucault. Então, a instituição aqui, o quartel, a prisão, né, ele coloca muito que a escola é como um hospital, um quartel, é uma prisão. Retira compulsoriamente o indivíduo do espaço familiar. Se nós pensarmos, é uma verdade, pessoal. Tá? Internam durante o período de moldam, né? Tem que ser assim, ó. Aquele quadradinho, tá? Aquele quadradinho. Vamos andar em fila.
Veja bem, pessoal, eu acho que ter regra para caminhar dentro da escola, tudo isso eu não sou contra. O problema é não deixar que esses estudantes pensem, tá? A idade moderna, as instituições deixam de ser lugares de suplício, como castigo, e daí começa, né, dentro de tudo que nós já vimos, a escola nova, a escola técnica, a escola crítico-social, hoje se levanta a bandeira da escola inovadora, das pedagogias ativas. Afinal, o que é indisciplina para você? Eu posso ter uma sala na maior baderna, mas eles estão produzindo. Eu trabalhei um tempo numa escola que a professora de artes, tá? A professora de artes era maravilhosa. Mas ela, você sabe, a pessoa que ela é muito criativa, ela não, ela não está preocupada se a xícara está no lugar, ela está criando. Mas, gente, ela era tão desorganizada, ela deixava aquela sala, ela não tinha, assim, uma organização, porque ela trabalhava muito a criação dos estudantes. Mas ela era maravilhosa. Mas aí tinha a reclamação que ela deixava a sala desorganizada, que ela deixava a sala suja, que ela fazia barulho. Mas, olha, eles eram tão felizes naquela aula, pense, tá? Então, depende. Que barulho é esse? Algumas considerações aqui sobre o que é disciplina. Palavras fortes, né, pessoal? Obediência, respeito, ordem. É ao contrário. Tá? E aqui nós temos que trabalhar a consciência. Eu já cansei de professora trazer estudante na sala que eu trabalhava e chamar ele de tudo. Tem muitas palavras que são utilizadas, e daí aqui nós vamos adentrar na questão da linguagem, né? O pensamento, a linguagem. Eu posso chamar a atenção de várias maneiras. E aqui, a técnica do psicodrama, que é a inversão de papéis. Ah, você deu um soco nele? Ah, você deu um soco? Você também quer levar um soco? Não. Então, por que você deu um soco? Vamos trocar aqui? Ver o que acontece? Chamar esse estudante para a responsabilidade. Então, não adianta gritar, dar lição de moral. Não adianta. Você vai ter problema de furto, às vezes, de droga, de violência, de sexo. E daí? Como que você vai trabalhar isso? De automutilação, de suicídio. Gente, vamos considerar uma questão. A adolescência aí, a psicologia está chegando a uma conclusão que vai até os 24 anos. É igual esses estudantes, eu não sei a faixa etária de vocês, tá? Mas às vezes eu dou aula lá na Murici para aqueles cursos tecnológicos, eles têm 16, 17.
Você tem que ensinar a sentar. Eu tinha uma aluna, gente, no RH, que olha, meu Deus, como ela era criança, 16 anos. Esses dias ela me mandou uma mensagem, professora, eu vou fazer uma entrevista, eu queria que a senhora me desse umas dicas. Primeiro que a foto dela do Whats, ela estava de biquíni. Eu falei assim, amada, eu acho que não adiantou nada as aulas que eu dei de RH para ti, né, amiga? Tira essa foto. Ai, professora, a senhora já começou me dando bronca? Eu disse, sim, senhora, não aprendeu nada, né? Gente, o que é isso? Por mim, podia estar até pelada, sei lá. Né? Mas, infelizmente, não, a empresa não, né? Já viu como é que é. Bom, a noção de disciplina, de punição, de sofrimento, de privação, de controle, de limite. Tem pessoas que são amedrontadas, têm medo. Né? Se você educa em cima do controle, do limite, você vai ter o quê? Adultos inseguros, adultos amedrontados, com medo da vida, né, do enfrentamento. O que é a depressão? O que é a tristeza? É baseado em quê? Em culpa, em medo, em insegurança, né? Não tem o quê? O empoderamento em relação à vida, enfrentar a vida. A indisciplina envolve o quê? Atitudes, comportamentos, condutas, tá? As expectativas. Aqui o Calvin, né, tem várias tirinhas aí do Calvin, ele quer discutir outra coisa, só que a professora não está entendendo, né? Aí é que está. O professor faz uma pergunta, ele deve acolher todas as respostas. Eu vejo muito em aula, né, com adultos, quando eu pergunto, eles têm medo de responder. Aí, professora, se eu der uma bola fora. Indisciplina, tá? Eu tenho que trabalhar o quê aqui? Atividades pedagógicas. Muitas vezes, tá? As coisas, a escola tem que mudar a maneira de relacionamento, o professor. Por isso que nós, psicólogos, precisamos fazer aqui o quê? Um acompanhamento. Tá? Um acompanhamento. Às vezes a turma domina a professora é uma banana. Ou vice-versa, ou a professora é um general. Porque tem coisas que não dá, pessoal. Existem regras. Se a aula é na sala de aula, não é no corredor. Então, as regras têm que ser claras aqui. Então, o que é essa noção aqui de indisciplina? Em aluno de hoje, ele é diferente de anos atrás. Ele não é mais o mesmo. Eu tenho 18 sobrinhos, acho que é 19, se eu não me engano. Então, eu tenho um sobrinho que tem 40 anos e tenho uma sobrinha menorzinha, deixa eu ver, ela fez 3. É uma geração diferente. São gerações diferentes.
Eu vou pensar aqui na indisciplina, na família, na escola, na sociedade. Nós vamos discutir a questão da família mais à frente. Qual é o papel de cada um? Outra coisa, uma coisa que a escola faz, isso não funciona mais. Chamar a família para dar bronca. Não, tem que acolher. Olha, eu coordenei um CMEI, olha, eu falei para a diretora assim, olha, vamos fazer encontros ao final. Eles vêm buscar os filhos às 5. Vamos marcar encontro às 4. Ai, não vai dar ninguém. Vamos fazer um café. Com dinheiro da onde? Pedir para os pais, quem puder traz um bolo, nós vamos fazer troca de receita, nós vamos conversar sobre a vida. Gente, foi maravilhoso. Sabe, algumas, né, quem podia, quem não podia, não era para trazer nada. Né, porque às vezes um bolinho não dá, né, gente? Pense. Fazer questão, né, de levar aquele pãozinho, aquele bolinho, né, agora não pode, né, fazer esse tipo de atividade, né, de manipulação de comida, né, nesse momento. Então, mas olha, fazer um troca de receita, bate-papo, porque, sabe, pessoal, tem famílias que eles não têm lazer. Então, um lanchinho, uma coisa diferente. Aquilo passa a ser o quê? Um lazer. Conversa, conhece a outra pessoa, faz uma troca. Então, tem muita coisa que pode ser feita de maneira simples. Faz uma pipoca. Tá? Não capilé antigamente. Meu Deus, como eu fiz capilé nas escolas. Eu nem sei se tem isso, né? Agora é aquele tangue, né? Então, meu Deus, eu estou lembrando agora até dos capilé. Quando a indisciplina vem de casa, sabe? Não crucifica o pai. Acolha, converse, faça trocas. Vamos fazer tentativas. Vamos fazer tentativas. O que a família pode melhorar? O que nós podemos melhorar? Eu fui trabalhar uma vez na escola que a comunidade inteira era contra a diretora e a pedagoga. Mas também, né, até eu, chamar a família só para dar bronca. Então nós temos que acolher, tá? Os pais, né, ter essa relação, hoje nós também temos que acolher os modelos de família diferenciados, né? Hoje tem muitos casais, né, homossexuais que adotam filhos, que devem ser acolhidos, respeitados. Às vezes o vô que cria, a avó que cria, o tio que cria, o vizinho, né, o padrasto, por aí. A família, né, é uma instituição diretamente ligada. São os primeiros modelos que a pessoa tem, que ela introjeta, que nós podemos entrar na visão psicanalítica, na visão humanista, porque uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês. A leitura que você vai fazer da escola, se você for trabalhar dentro da instituição escolar, você vai fazer de acordo com a abordagem que você trabalha, né? Eu sou psicodramatista, mas como eu trabalho muito com estudantes com deficiência, que é
né? Esse é um outro braço que eu trabalho, eu uso muito a comportamental, né? Nós usamos muito a comportamental, tá? Aqui, a indisciplina na escola. Nós temos que pensar na questão cultural, na questão ética, que nós já discutimos, na subjetividade que tem dentro desta instituição, tá? Pense, pessoal, quantas pessoas diferentes que tem, formações diferentes. Então, o que pode ser indisciplina para mim, pode ser que para ti não é. Né? Não é. Então, por isso, que deve ser utilizado muito, escola o quê? As rodas de conversa. Fazer roda de conversa com os pais. Fazer roda de conversa com a comunidade. Gente, deixar esse pai e essa mãe falar também. Esse professor, o inspetor, a pessoa que entrega merendas, tá? A falta de diálogo. Aí nós vamos entrar onde, Paulo Freire, né? A pedagogia do diálogo, a pedagogia da amorosidade. Amados, uma coisa vocês têm que entender. Às vezes eu fico preocupada com os estudantes de psicologia. Né? O psicólogo, ele tem que ter uma escuta. E essa escuta, ela precisa ser uma escuta amorosa, acolhedora. A questão aqui do convívio, da interação, da convivência. Quando a causa da indisciplina é o professor, né? Tem professor que tem problema. Tem professor que não é feliz, não é isso que ele quer, ele tem que ir embora. Quando eu vou por aí dar palestra, agora eu mais online, eu falo. Né? Eu dei assessoria há muitos anos em Matinhos, na Fazenda Rio Grande, Santa Catarina, nem sei quantas cidades, né? São Paulo, tantos outros estados. Eu falo, meu filho, vai embora, vai ser feliz. Foi semana passada, eu ouvi de uma colega que se aposentou. Ela disse, eu vejo os teus vídeos, as tuas lives, você tem paixão pela educação. Eu falo, eu tenho. De vez em quando eu dou uma baqueada, mas aí eu já volto para o foco. Que isso é comum, né? Todo mundo tem. Também não sou de ferro. Também levo porrada. Né? Às vezes o aluno te desanima, né? Às vezes é chefe, etc., a visão, né, geral, governamental, enfim. Ela disse, Edi, eu me aposentei e eu nunca gostei de ser professora. Eu falei, você ficou 30 anos, 25 acho que ela ficou. Falei, você não pilhou, né? Então, o professor, ele precisa estar bem naquele espaço. Atitude, né, às vezes descomprometida. Nós temos muitos professores comprometidos, sérios, tá? Mas nós também temos professores descomprometidos. Eu vou dar uma aulinha. Não, pare. Você tem que dar uma aulona. E aí você tem que ter essa percepção como psicólogo.
Eu nunca esqueço, eu trabalhava na Pai de Brusque, eu dei uma turma para uma professora, até hoje eu lembro dela. Muito difícil, eu não podia ter feito isso com ela. Ela se descompensou totalmente. É, teve que ficar afastada e tudo. Então, isso também. Às vezes o professor ele está no limite dele, ele é um excelente professor. Mas ele está no limite, tem que entender, tem que tirar aquele estudante dele, às vezes fazer remanejamento. Pai que invoca com o professor, Senhor, eu faço isso. O pai vai uma vez, duas vezes, três, a terceira eu falo, tudo bem, eu vou trocar o teu filho de professor. Ai, não! Eu falei, então por que a senhora está vindo aqui reclamar? Olha, gente, uma vez eu fiz uma coisa que depois eu saí da escola, eu falei, meu Deus. Todo dia aquela mulher ia lá com shortinho. Todo dia. Um dia eu cheguei para ela e disse, a senhora não tem nada para fazer em casa, não? A senhora não tem comida, nem roupa, nada para lavar? A senhora não quer trabalhar de voluntária aqui na escola? Estou precisando. A senhora cuidar dos banheiros, já que a senhora está reclamando tanto dos banheiros aqui da escola, meu Deus, a senhora ia ser a pessoa ideal, porque a senhora está todo dia aqui. Sabe quanto que ela apareceu na escola? Nunca mais. Nunca mais, porque eu ia dar o balde e a vassoura para ela lavar os banheiros. Então, às vezes, eu fui educada. Mas eu falei, a senhora não tem nada para fazer com aquele shortinho, né? Um frio com as perninhas de fora. Tudo bem, ela podia andar com short do jeito que ela quisesse. Mas numa escola de criança pequena, a gente também tem que ter bom senso, pessoal. Tá? Bom senso. Então, né, nunca mais, olha, meu Deus, acho que alguém me iluminou, né, veio uma iluminação, assim. Eu falei, não, a zeladora já dá o balde e a vassoura para a senhora vai lavar os banheiros. Meu Deus, a senhora vai ser uma mão na roda aqui para nós. Nunca mais. Tá? Então, né, trabalhar aqui a questão prazerosa de ensinar, tem que ter um prazer, um paladar, você tem que sentir o gosto, o apetite de ser professor, de trabalhar em escola. Psicólogo também não pode ir para a escola frustrado. Precisamos aqui do ofício, do privilégio de aprender, de ensinar. A sala ela precisa ser o quê? Um laboratório, onde os estudantes possam se expressar. Né? O Calvi, tadinho, né? Ele é um mal. Ninguém entende ele, né? Ó, dozinha. A sociedade atual é o quê? Uma propagação da violência. Nós temos que parar com isso. Tem muitos jovens, tem muitas famílias, tem muitas crianças, tem muita gente que não é. Tá? Cuidar com essas generalizações aí. O que é um mito? São coisas imaginárias, uma narrativa simbólica, uma transmissão, uma geração, um grupo, uma ideia falsa, distorcida. Então, falar assim, né? Toda escola tem tiroteio. Não. Tá? Cuidar aqui com a questão fictícia e real da fábula. Não se pode afirmar que um aluno é indisciplinado e ele não aprende, não tem nada a ver com isso. Às vezes ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção, ele tem dislexia, ele tem dislalia, daí são os transtornos de aprendizagem, ele pode ser uma pessoa inquieta, ansiosa, mas isso não quer dizer que ele não aprenda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A indisciplina pode atrapalhar um pouco? Pode. Então, vamos pensar nisso.
A indisciplina é algo inerente ao aluno. A escola precisa escutar, chamar, né, os responsáveis, fazer as intervenções, verificar esse nível de relação que esse estudante tem. A gente vê até dentro da universidade. Tem estudantes que às vezes são agressivos, não querem seguir regras básicas. Por aí afora. A indisciplina é um resultado da interação do aluno com o meio social que ele está inserido. Né? Às vezes ele sofreu, né, algum abuso, né, tem uma família descompensada. Eu lembro que eu dava aula numa outra universidade, eu tinha um aluno que dormia na sala. Aí aquilo me irritava às vezes. Aí um dia eu chamei ele para conversar, ele disse: professora, meu pai e a minha mãe saíram de casa e deixaram fugiram. Eu não entendi muito bem, né? Fugiram e deixaram eu com os meus irmãos. Eu chego em casa, eu vou lavar a roupa, eu vou fazer a comida deles, aí de manhã eu preparo eles para ir para a escola, e eu vou trabalhar e eu venho para a faculdade. Então, também você tem que entender, tá? Pensa, né? Um jovem tem que assumir tudo isso. Né? A indisciplina escolar, ela é um resultado de quê? Dessa construção interna. É igual o professor. Às vezes o professor faz da sala de aula um lugar para ele, né, descarregar aquilo que ele não resolve dentro dele. O tipo aqui de humor, de diferença, algumas perguntas que você pode fazer. Você pode fazer um levantamento socioafetivo, você pode fazer um diagnóstico das relações, fazer uma pesquisa. Você é bem-humorada, você é uma pessoa, um ouvinte, você se coloca no lugar do outro. Pessoal, tem gente que com 80, 90 anos não consegue se colocar no lugar do outro. Não tem essa habilidade, não criou. Compreender aqui, permitir a oportunidade, encarar os problemas disciplinares sem raiva. Meu Deus, tem diretor, tem professor, tem pedagogo que bufa. Não deu um problema, vamos resolver. Vamos conversar. Vamos escutar. Vamos ouvir as várias versões. Tá? Procurar associar os novos saberes com os novos conhecimentos, preparar. O professor, ele precisa preparar a aula, gente. Isso entra na questão da rotina. Traçar um projeto de atividades diferentes. Eu posso trabalhar, né, com cantinhos temáticos, eu posso trabalhar com atividades diferenciadas dentro da sala de aula. O estudante pode estar sentado no chão, o outro na cadeira, o outro na mesa, não, né, que mesa não foi, não é para colocar a poupança, né? Vamos mudar a sala hoje, vamos trabalhar no chão. Vamos para fora, vamos para uma pracinha, vamos para o terreno vizinho. Eu dei aula no colégio, lá em Brusque, uma época. Na época que tinha o ensino, que era o segundo grau, né? Que hoje, por favor, não me fale em segundo grau, né, pessoal?
Por favor. Tá? É educação infantil, é pré-escola, ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano, tá lá certinho, né? Daí tem do 6º ao 9º ano, que é o fundamental 2, e daí nós temos o ensino médio, né? E o pós-médio, que são os cursos técnicos. Bom, e eu dava aula na praça, eu ia para a praça à noite com eles, né? Eu sempre dei aula em círculo, sempre, há anos atrás, isso acho que foi nos anos 85, quando eu vou a Brusque, essa praça não tem mais, foi construído um prédio, né? Eu sempre passo lá e lembro. Os alunos amavam, né? Paulo Freire colocava, né, que o modelo, né, o modelo de sala de aula, né, você pode ensinar debaixo de uma árvore, analisar com calma, né, as razões, por que os alunos têm tanto desinteresse? Teve um grupo da psicologia que com vocês não deu para fazer, mas nós iríamos fazer. Nós iríamos para uma escola, fazer uma análise, tudo, eu tinha tudo programado, né? Mas, quem sabe, né, no próximo semestre, estou com umas ideias aí, vamos ver se vai dar certo. Né? Mesmo os estudantes que já passaram por essa disciplina vão poder atuar e trabalhar. Então, fazer uma análise. Eles foram os estudantes da psicologia, numa escola de ensino médio. Aí era esse sábado aí de reposição de greve, né? O que os professores fizeram? Não tinha muito alunos, colocaram os alunos tudo dentro de uma sala, foram tomar café, sei lá o quê, e deixaram os estudantes de psicologia lá, assim. Aí os estudantes, né, até uma aluna me ligou e disse, olha, se acalmem, assumam, né, deem oportunidade para esses estudantes falarem. Eles vão se desorganizar, porque, claro, se eles não estão acostumados a falar, começa a falar todo mundo junto, é assim. Minha família é uma família de italiano misturado com alemão, daí todo mundo fala junto, e não sei como é que é, mas todo mundo entende. E eu, às vezes, eu me perco, eu fico assim, ó, tentando achar o rumo da conversa, mas eu não, né, tudo assim. Então, resumindo, o que eles falaram? Que os professores eram todos uns mal-humorados que chegavam na sala para dar aula de mau humor. Tá? Mau humor. Né? Então, olha só, que reclamação que eles tinham essa. Então, gente, aí tem que trabalhar aí. Olha ali, pessoal, o desenho ali de novo, né? Da sociedade, da família, da escola, da sala de aula, que tem, né? Só um modelo tradicional aqui, né? Mas temos outros modelos aí. Quando a indisciplina vem de casa, né? Eu achei muito interessante esse texto, tá? Era uma vez em um passado não tão distante. Os pais tinham um hábito muito importante em seu cotidiano. Os pais acompanhavam o desenvolvimento educacional e educavam seus filhos. E os professores eram valorizados até que a família constitui o quê? O berço dessa aprendizagem. Então, acho que aqui, né, nós temos que resgatar isso. A família e a escola precisam trabalhar aqui de maneira parceiras, uma ajudando a outra.
Aí aqui nós temos, eu achei muito interessante esse quadro, né? A desobediência, né? A indisciplina, a falta de pertencimento, foi o que eu coloquei lá na frente. Quando é que você fica infeliz? Quando você não se sente pertencente da sua própria vida. Outro dia eu fui atender um jovem que está usando droga. Aí eu perguntei para ele, né? Eu falei, mas o que acontece? Ele disse, eu preciso fugir da realidade. Eu disse, mas que realidade é essa? Eu não tenho um objetivo. Né? Quando você não tem objetivo, quando você não tem metas, você não pertence, quer dizer, é um menino, é um adolescente, que ele não pertence para ele. Ele não tem o que? Um pertencimento. A vida vira o que? Um tédio. Ele é um menino que a mãe morreu, o pai morreu, mas deixaram a vida organizada para ele, né? Financeiramente. Ele disse, eu não tenho... Eu vou lutar para quê? Por quê? Tá? A incivilidade aqui, a indisciplina, a violência, a falta de ética, daí aqui entra o bullying. Eu não sei se eu já trabalhei o bullying com vocês, mas alguma coisa nós vamos trabalhar. Aqui, estimular o respeito, estabelecer confiança, promover a cooperação, reconhecer sentimentos, vencer o tédio. E aqui, outro mapa conceitual, aqui bem interessante também. Os conflitos, o desequilíbrio, a desmotivação, o desrespeito. Eu tive um problema muito sério com uma aluna na universidade, não na Uniandrade, numa outra que às vezes eu trabalho. Ela me desafiou dentro da sala de aula. Desafiou. Eu não me... Eu fui firme com ela. Ela saiu da sala, bateu a porta na minha cara. Eu pensei, pronto, ela não vem mais para aula. No outro dia, na outra semana, ela veio, dava um módulo, né, desses que é 2 meses. Ela veio, abriu a porta e pediu, licença, professora, eu posso assistir a aula? Eu falei, pode. Pensa como essa menina melhorou e se transformou. Ao final do módulo, ela apresentou um trabalho, eu falei, eu quero te dar parabéns. Só que aquela história, né, deu certo a técnica, né? Eu fui para cima dela, eu ganhei ela. Tá? Ganhei ela no sentido assim, que ela assumiu o papel dela. Porque ela tinha potencial. Mas ela é, sabe esses adolescentes tupetuda? Olha, não é fácil, né, gente? A questão aqui do diálogo, dos encontros, do planejamento, de gerar soluções, daí nós temos aqui criar os planos de ações, criar as intervenções, o envolvimento com a direção, com os professores, com os funcionários, com o aluno, com a comunidade. Pessoal, todos têm que estar aqui numa sintonia. E aqui a didática é inadequada. Às vezes aquele professor, ele é até um bom professor, mas ele não consegue transmitir. Gritos não educam. Gritar, bater, né? Sei lá. Aqui tem alguns dados estatísticos, claro que isso muda muito, né? Quase 25% dos estudantes afirmam que já foram vítimas aqui de desrespeito. Nem eu ouvi, já nem coloquei, já foi pedido para sair da sala.
tá? Eu acho que nesses 35 anos, eu já tirei uma vez um aluno da sala. Né? Geralmente eu chamo ele para conversar no final da aula. Tá? Então, eu acho que não eu não sei até onde que isso é bom ou ruim. Eu acho que aqui é muito mais o diálogo, né, entre o professor, e o estudante aqui, tá? Como se resolve a disciplina? Nós não temos o manual, mas o diálogo é a melhor coisa aqui. Aí aqui, né, a questão do treino, da paciência, da persistência, acompanhar, monitorar, reconhecer, estabelecer, reforçar aqui as questões positivas, buscar um equilíbrio. Né? Você não vai dar nada na vida. Gente, pense uma criança, um adolescente ouvir isso. Você não vai dar nada. Você é burro, você é isso. Então, temos que cuidar. Tá? Cuidar aqui. Relembrar as regras. Uma coisa que não dá para falar com criança, às vezes nem com adulto. Eu já falei isso. Não introjetou, tem que falar de novo. Ter consistência, cumprir você também tem que cumprir o seu papel. Então, se eu, como professora, como profissional, como pedagoga, como psicóloga, como diretora de uma escola, eu tenho que cumprir o que eu prometo. Birra, você ignora. Consequências, né? Ter conversa, não, ter diálogo. Gente, botar lá na cadeirinha do pensamento. Não, olha, já ri tanto, tanto, porque a minha sobrinha fica na casa da avó, né? E lá tem a cadeirinha do pensamento. Quem sou eu para questionar, né? Eu nem me meto nisso. E ela tem um priminho. Daí, o que os dois brincam, né? Ele é mais velho que ela, só que ela manda nele, tá? Ela domina o piá. E ela bota ele na cadeirinha do pensamento. E ele fica. Eu não vou questionar a avó, que eu não vou me meter nesse assunto, tá? Outra coisa, retirar uma coisa da criança. Tem que ser muito bem trabalhado isso. Ninguém nasce sabendo, olha ali o modelo, né? Nós aprendemos através do modelo, da experiência, da observação, da instrução de regras. Você aprende com o colega, com o vizinho, com o professor. Gente, rotina. Não é para ser um Robocop, mas você tem que ter rotina. Você pode falar com qualquer médico, eu não vou nem falar da parte psicológica. Criança tem que ter horário para dormir, para comer. Tem a questão biológica aqui. Tá? Organizar, guardar os brinquedos, sair, entrar na sala, né? Sempre ter aí as regrinhas da sala. Tem escola que não tem fila, não precisa. Vai todo mundo lá direitinho. Tá? Aqui eu coloquei valores morais, religiosos, afetivos. Por que eu coloquei religiosos? Porque no currículo brasileiro, no nosso currículo, tem ensino religioso. Não é obrigatório, ele é facultativo. Mas as escolas, tanto municipais
quanto estaduais têm ensino religioso. Não é a religião, são trabalhados culturas religiosas, trabalhados valores, cidadania, né? Isso aí é uma discussão, por isso que eu deixei ali, tá? Bom, respeito e obediência, parece ser uma coisa muito forte. A clareza, a coerência, a consistência, a monitoria, né? O pai fala assim para o filho, não pode mentir. Aí o pai mente. O professor fala assim, olha, não pode fazer isso, mas ele faz. É a frustração. Nós temos que ter resistência interna. O não é necessário, como o sim também. Ah, existe aí a imprensa, muita gente falando, ah, essa juventude é muito mimimi, muito mimimi, miriquitiqui, sei lá o quê. Por quê? Não aprendeu a se frustrar. Outro dia eu conversando com um colega meu, né? Daí ele assim, né, essa pandemia, eu falei, amado, eu já passei coisa muito pior, né? De sair de dentro da casa da minha mãe com água no pescoço, quando eu entrar, não tem mais nada, tudo destruído, tem que comprar tudo de novo. Então, então, quer dizer, se eu tivesse passado isso, eu tinha morrido. Não, que morre, ninguém morre. Então é isso, reconhecer e apoiar. A criança precisa se frustrar, precisa aprender a perder. Tá aqui, né? Daí aqui esse modelo de escola que não dá, não tem nome, ele tem um número. Não, pessoal. As pessoas têm um nome. Se você vai ao mercado, se você vai em qualquer lugar que tenha o crachá, leia o nome. Chame aquela pessoa pelo nome. Gente, o nome perpassa por onde? Pela identidade. Se você leu lá a proposta da educação infantil, até o terceiro ano do ensino fundamental 1, nós trabalhamos o que? A identidade, o eu. Quem sou eu? Tá aqui, né, fechando. Nós temos que. Não existe fórmula mágica para trabalhar em disciplina, mas ela deve ser discutida. Deve ser. Não dá para empurrar com a barriga. Opa! Aqui eu coloquei alguns filmes, o Adorável Professor, eu amo esse filme, Mentes Perigosas, Escritores da Liberdade, A Turma, O Substituto. Hoje um aluno me mandou aqui, deixa eu ver se eu acho. Cadê ele? Acho que é um filme mais recente. A sobrinha que diz, tia, Deus o livre, tia só manda ler assistir filme antigo. Homem irracional. Irracional. Esse eu não assisti, vou ver depois. Vou ver a idade, quando eu vou poder, né, ter um tempinho ali para assistir. Bom, pessoal, aqui as referências, eu trouxe um pouco de Celso Antunes, o próprio Joey Garcia, enfim. Ah, vocês estavam rindo aí, Janaína? Ou as minhas histórias são para acabar, né, gente? Pessoal, alguma dúvida da aula? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? A minha imagem está parada, ó. Será que parou a aula?
Ninguém falou nada aqui. Pessoal, alguma dúvida? Pois é, que engraçado para mim, ó. Para mim não mudou ali, ó. Tá, pessoal? Tá saindo a minha foto agora ali. É, que engraçado. Ó, pilhou aqui. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma colocação? Eu vou parar aqui a gravação, né? Tá? Vou interromper.